estamos. Vamos lá. Boa noite, já estamos no ar. Estamos no ar com a minha querida Maria do Sol, uma cartomante. Essa é poderosa, gente. Eu fiquei encantada com ela, com o trabalho dela. Ela jogou para mim as cartas e acertou tudo. Assim. É impressionante. Me cativou muito. E aí eu convidei para essa live porque eu acho que ela pode ajudar muitas pessoas que estão perdidas no seu caminho. Bem-vinda, Maria do Sol. Obrigada, boa noite, Brasil, Portugal, Itália, né? Vamos aqui tirar as dúvidas de vocês, coloquem suas perguntinhas, que estarei aqui respondendo com muito amor e muita luz. É isso aí. Quem quiser fazer pergunta, coloca o nome completo e a data de nascimento. Maria do Sol, como é que se iniciou esse caminho espiritual na sua vida? Você também tem o dom de prever coisas, de sentir as pessoas. Bom, eu acredito nisso plenamente porque eu me sinto mal em alguns lugares, tem pessoas que me fazem mal, e eu me sinto tão carregada às vezes que eu quero dormir o dia inteiro, parece que eu fui atropelada assim, por um caminhão. Então, eu sei que realmente tem pessoas que nasceram com uma mediunidade, uma espiritualidade diferente. Essa espiritualidade, né? Essa mediunidade que você está falando aí, é uma coisa que a gente nasce, a gente não pode criar ela. Se você não tem como inventar. Até porque charlatão tem um monte aí no mundo, né? Espalhado pelo mundo inteiro. Mas quando você tem essa espiritualidade, que você trabalha para ajudar, para ver as pessoas melhorarem, não através da sua ajuda, que seja com banho, com uma reza, com uma oferenda, com aquilo que seja, aí você também está trabalhando a sua espiritualidade. Eu também estou crescendo espiritual, estou trabalhando a minha espiritualidade e, ao mesmo tempo, estou ajudando outras pessoas. Na minha família, eu sou a única, e meu pai também, porque o resto da minha família é toda evangélica. Então, passou do meu avô, aí que conheceu a mãe do meu pai, aí passou para mim. Meu pai também foi o único da família que levou essa energia. Então, peguei dele muitas coisas que eu sei dele, do meu avô também, que passaram para mim, né? E daí minha missão espiritual foi indo, e cada vez, desde os 13 anos, a gente, quando é criança, a gente não entende muito, né? Não quer aceitar, ver coisas, sente. Eu pensava que eu estava voando. É muitas coisas que a gente, quando é na infância, que é muita informação, a gente não entende. Aí depois, quando vai chegando a uma certa idade, a gente vai evoluindo, vai entendendo o que é espiritualidade. Então, daí eu vi que eu tinha esse dom, né? De ajudar, de poder dar uma mensagem boa para as pessoas. Não é só ali pegar e fazer um trabalho, mas uma palavra, um conforto. Isso também é espiritualidade. Então, todos temos um dom, só necessitamos se concentrar para poder pegar o caminho certo, para achar esse caminho. Tem pessoas que têm dom para fazer as cartas, tem pessoas que têm dom para trabalhar com ervas, com plantas, né? Vários tipos de mediunidade, pedras. Tem gente que faz reiki, que faz mantras. Tem muitos modos de trabalhar a energia espiritual. Aí vem as religiões, né? Candomblé, Umbanda, Ifá, kardecista, evangélico, né? Os evangelistas, budista. Aí cada um tem que encontrar o seu caminho espiritual e daí evoluir como pessoa, a si mesmo e ajudando as outras pessoas. Eu penso assim. Qual foi a primeira visão que você teve? Você lembra? Qual a primeira visão que eu tive? Não foi muito bonita, não gostaria de falar. Não. Não foi uma coisa muito boa, não. A primeira visão que eu tive, não. Não foi uma coisa muito boa. Te assustou muito, então, né? Me assustou sim. Muito. Então não vamos falar, né? Qual que é a diferença entre cartomante e taróloga? Sim, a taróloga, ela estuda, né? Ela não tem o dom da espiritualidade, mas através dos estudos, dos números, das cartas, das cores, de toda a representação, né, nos desenhos que tem nas cartas, ela aprende a responder, né, com as cartas. Já a cartomante, ela nasce com esse dom, a parte que ela sabe, posso interpretar essa carta, qualquer carta que você me der, até mesmo uma carta normal que as pessoas usam para jogar, né? O jogo normal de cartas, a pessoa que é cartomante tem esse dom
de sentir, de ver, de falar para a pessoa. A taróloga, ela vai pelas cartas, pelo desenho, pela numerologia, e a cartomante não. A cartomante vai pela parte espiritual. Por exemplo, eu não vou... Eu olho a carta que sai, né? Tem aqui, por exemplo, a número 2. Eu falo tudo aquilo que é representado com a carta, mas eu falo aquilo que me traz a espiritualidade. Porque aquilo que a parte da cartomante é isso, o que te traz a espiritualidade que você vai falar para a pessoa, não o que representa a carta. A carta fala a taróloga, o que representa a carta. A cartomante, quando sai a carta, ela só olha para a carta e na cabeça, a espiritualidade, os guias, né? O que ela sente, ela fala para a pessoa. Você lê mão também? Não, mão não leio. Não. A parte das mãos, não. São mais ciganos que leem, né? São mais ciganos. E eu vim de família cigana, mas as mãos não tive esse dom. Não tenho o dom de ler as mãos. Mas da cartomancia, das cartas, sim. Você é brasileira da onde, Maria do Sol? Brasília, Distrito Federal. Olha, Brasília, capital. E você veio parar na Itália, você trabalha tanto aí, tem muitos clientes poderosos também. Incrível, eu achava que o europeu era mais cético, mas não, né? A Europa é um dos continentes que mais se procuram tarólogos, cartomantes, numerólogos. É assim, aqui eles acreditam, mas é tudo por debaixo do pano. Até porque aqui tem o Papa, né? Tem o Vaticano, é aquela coisa da Igreja Católica. Eles acreditam, mas não querem que as pessoas saibam o que eles fazem. Entendeu? Tem muito, mas eles não se fazem ver que acreditam nessas coisas. É escondido. Não fala para ninguém que eu vim aqui. É isso mesmo. Tanto que eu tenho minha loja não tem nome esotérico. A minha loja é Marisol Fashion, exatamente por isso. Porque se eu colocasse magia do solo e magia não, já ligado à espiritualidade, às coisas místicas, não entraria ninguém. Aí quando a pessoa entra, vê uma parte que tem as coisas do Brasil, né? Roupa, tudo que eu vendo, e da outra parte tem toda a parte esotérica. Aí muita gente entra... Claro que vem fazer as cartas, vem comprar um produto, mas se alguém me vê entrando aqui é porque eu estou comprando um biquíni, eu estou comprando uma sandália, eu estou comprando uma toalha, entendeu? Eles não se fazem ver, não querem serem vistos. Por que a Itália? Como? Por que a Itália? Porque eu decidi morar na Itália? Na verdade, eu vim do Brasil, como eu estou te falando, todos têm missão espiritual, né? E eu, essa missão, sempre fui passando para frente, desde pequeno, uma coisa ou outra fazia, e outros trabalhos, e assim, não querendo aceitar essa minha missão espiritual que eu tinha. Até que eu vim para a Espanha, primeiro antes de vir para a Itália. Uma pessoa me chamou para trabalhar no salão, trabalhei com ela uns 3, 4 anos, e eu trabalhava no salão com manicure. E depois daí o salão fechou e eu comecei a tocar minha vida, comecei a fazer as cartas, comecei a fazer meus trabalhos. Então aí minha espiritualidade falou, esse é o seu caminho, agora você tem que fazer isso, isso, isso. Comecei a fazer e vim parar na Itália. E desde aí não saí mais daqui. Aqui me encontrei na Sardenha, moro na Sardenha, que tem uma energia muito boa. Então desde aí fiquei aqui. Só que vai fazer 15 anos que eu moro aqui na Itália. E você fala bem italiano, né? Sim, já estou 15 anos aqui, sim. É uma língua que eu tenho sonho em aprender. Eu sou apaixonada pela Itália. Eu fui para Capri, e Capri é um lugar que me pegou muito, assim, sabe? É muito bonito, aquela parte de Capri, né? Nápoles ali, aquela zona é muito bonita. Tanto é que as minhas cinzas vão ser jogadas em Capri. Ai, gostou mesmo, se apaixonou, hein? Me apaixonei. Que bom. A Itália, em geral, é muito bonita, né? Quer dizer, o Brasil também, todos os países têm a sua parte de geografia, a parte bonita, a parte, né, da culinária, da cultura. Cada país tem a sua beleza, eu falo assim. Como cada pessoa tem a sua beleza. Eu também penso desse jeito. É lógico, todo mundo, ainda mais que vem de dentro, né? É isso. Você consegue, quando você faz você tira a carta para alguém e vê coisa assim bem ruim, você costuma falar ou fala de um jeito mais ameno, ou fala na lata, ou não fala? Eu falo, vou te dar um exemplo, tá? Por exemplo, se sair uma carta, né, que a pessoa está no final de vida, tem pouco tempo de vida, eu falo, te aconselho você buscar um médico, faça exame, porque eu vejo que
pode ser que você vai ficar numa situação grave, a gente não pode, porque também a gente ser tarólogo, cartomante, a gente não pode falar diretamente, porque você, se não é uma cliente que já tem muito tempo que faz carta com você, você vem a primeira vez fazer carta comigo, aí você tem que se cuidar, porque eu vejo que daqui 3 meses você vai morrer, você fica desesperada. Então, tem que saber o que falar para as pessoas que estão na sua frente. Geralmente, eu sou muito sincera com as minhas cartas, mas eu sei falar para a pessoa. Eu sei passar a mensagem, vai fazer o exame, porque senão, se você não se cuidar agora, mais tarde pode ser tarde para você cuidar, né? Vamos, por exemplo, eu vejo que a pessoa está com algum problema no útero. Faça um exame, faça um controle diário, se cuide, porque ali já estou vendo que tem alguma coisa, ou vai ter alguma coisa no futuro. Mas eu não vai, você está com alguma coisa que você vai morrer, não é assim. Tem que saber falar para as pessoas coisas, tanto de saúde quanto de amor, porque as pessoas vêm te procurar, mas elas não estão preparadas para escutar a verdade. E muitas não querem aceitar quando você diz que não vai ficar. É isso mesmo, não querem aceitar, a maioria. A maioria, quando você fala... E o amor é cego mesmo. Muitas vezes você fala, você não vai ficar com essa pessoa não vai te trazer felicidade, e a pessoa não quer ver, né? Já aconteceu isso. Já aconteceu muitas vezes e acontece sempre, né? Coisas de amor é o que mais acontece, é isso. Uma pessoa quer escutar uma resposta, mas eu não posso dar uma resposta daquilo que eu não estou vendo. Ah, você vai ficar com essa pessoa pro resto da vida, é seu amor. Se não está saindo assim, eu vou falar uma mentira. Eu não posso mentir para as cartas e para mim mesmo, né? E para a pessoa em cima. E algumas voltam depois? Claro. Ou por exemplo, você é uma pessoa vem fazer a consulta comigo, aí eu falo, você tem que fazer uma ebó, porque senão você vai morrer, sua mãe vai morrer, seu pai vai morrer, não sei quem vai ficar doente. Não posso estar inventando mentira com a vida das pessoas, né? Isso aí é mentira. Não está bem isso, não é bem. Olha, quem está nos assistindo aí faz pergunta, coloca o nome todo, também a data de nascimento e faz uma pergunta. Pode fazer as perguntinhas que eu estarei aqui respondendo, tá? Você também, se quiser fazer uma pergunta, pode perguntar. Fazer. Já te respondi, né? Mas não tem problema. Faz as perguntas não faltam. Não faltam perguntas. Não faltam perguntas, é verdade. Eu digo assim, você diz uma coisa para a pessoa, você não vai dar certo, não adianta você insistir. Aí ela vai, insiste, depois ela volta e fala, você tinha razão. Já escutei muitas vezes. Principalmente as pessoas daqui da Itália, porque eles acreditam não acreditando, né, nessas coisas. Eu falo, olha, não vai ser assim, esse trabalho, você vai ficar no Peru e depois o trabalho vai acabar, não vai dar certo, não insista. Estou te dando um exemplo, tá? Aí depois passa uns 3, 4 meses, a pessoa faz a carta comigo, nossa, tudo que você falou aconteceu mesmo. A gente avisa, né? Tá certo, a gente não é Deus, né? A gente não pode prever tudo 100%, mas a maioria das vezes uma pessoa que tem espiritualidade, que tem clarividência, que trabalha com essa parte espiritual, eu sou contínuo, trabalho demais com a parte espiritual, com as cartas, com tudo. A gente não acerta tudo 100%, porque a gente não é Deus, isso eu falo, todas as pessoas, até mesmo jogo de búzios, cartas, outro tipo de búzio, a gente não pode dar certeza 100%, né? Mas a gente que tem um dom, praticamente quando a gente fala, como diz o pessoal, é batata. E errar você não errou. Até agora ninguém me contatou falando que eu tinha errado, não. Por Olha agora não tive alguém falar assim, você falou isso, não deu certo. Até agora não. Conta algumas histórias pra gente de pessoas que você conseguiu ajudar. Vamos falar de coisas boas. Pessoas que chegaram tristes, angustiadas, querendo desistir da vida de repente, e você viu, e você conseguiu orientar através das cartas, e essa pessoa mudou, virou uma pessoa muito melhor. Olha, agora mesmo faz pouco eu fui fazer um trabalho para uma senhora até grande, porque aqui na Sardenha as pessoas vivem muito, se alimentam bem, vivem sano, não? Eu fui fazer essa senhora até grande, 70 anos, e muito católica, e não queria fazer o trabalho, até que a nora dela convenceu ela a fazer o trabalho, porque estava com um problema sério espiritual dentro da casa. O problema não era ela, o problema era a casa, o ambiente que ela estava. Porque muita inveja, muita coisa acima dela. Então, o netinho estava ficando doente, ela estava meio doente, ia no médico, fez exames, tudo lá em cima, ela, o netinho, não sabia o que era. E a sogra e a nora me procurou para poder fazer essa limpeza, essa ajuda aí na casa da sogra. Fui, fiz o trabalho, tudo direitinho, né?
Depois, quando passou uns 4 dias, ela me mandou um presente. Falou que ela estava melhor de saúde, que o netinho dela tinha melhorado. Ela me mandou um presente, umas coisas que eles fazem aqui na Sardenha, mandou para minha casa e depois a nora dela foi lá no negócio e ainda trouxe um outro presente para mim. Só que ela não acreditava, até ela viu as coisas que eu estava fazendo, né? Quando eu cheguei com as coisas, porque eu preparo tudo antes de chegar no local para poder limpar, para poder fazer a limpeza espiritual. E ela viu todas aquelas coisas, porque é tudo coisa natural, né? É tudo semente, é tudo flores, planta, ervas, semente, milho, tudo coisa natural. Ah, tudo natural, tudo da natureza. Eu falei assim, é tudo natural que eu uso. Eu uso produtos, elementos da natura, que a natura, o universo dá pra gente. A gente tem que usufruir daquilo que a gente tem. E depois disso, daí ela não me largou mais. E ela tem 70 anos. Olha que bacana. E é católica. E é católica, imagina. Católica é como a gente chama? Crucifixo, né? Com crucifixo no pescoço, Jesus na casa inteira. Católica, apostólica romana, como eles falam aqui. Nossa, e olha que formidável. Uma senhora de 70 anos abriu a mente para conhecer uma coisa nova, sem preconceito. Porque tem muito preconceito, né? Porque as pessoas vão, procuram, têm curiosidade, mas se você perguntar, eu não acredito nisso. E ela só começou a acreditar porque a nora dela veio no negócio, né, para fazer a consulta para ela e para o filho, né, que é o netinho dela, e trouxe uma peça de roupa, uma coisa, e daí eu fiz uma oração, fiz umas coisas lá com a roupa, tipo um benzimento, né, na roupa dessa criança. Quando ele foi fazer o exame, a primeira vez tinha dado 40%, não sei do que lá, que estava muito alto. Quando ele voltou, o médico falou, não sei o que foi que aconteceu com essa criança, porque é um milagre. Tinha sumido tudo, todo o problema que a criança estava com saúde, e ela também. Nossa, totalmente. Sim. Mas não fiz nada para a saúde, eu fiz para tirar o que estava trazendo essa energia de ruim no ambiente familiar dela. Você fez o trabalho na casa dela? Isso, na casa dela. Eu não fiz trabalho nem nela, nem na criança. O trabalho era na casa. Era a casa, o problema estava dentro da casa da pessoa. Podia ser algum espírito? Isso mesmo. Uhum. Quer dizer que os espíritos nos atormentam mesmo? Muito. Muito, muito. Eles pensam que estão perto da gente para ajudar, mas na verdade não estão ajudando, né? No mundo deles espiritual, eles estão pensando que estão perto da gente para ajudar, mas nos atrapalha. E como é que faz para eles irem embora? Aí tem que fazer a consulta das cartas, consulta de búzios, consultas, né? Depende do tipo de consulta que você vai, a pessoa que você vai buscar, para ver o que tem que ser feito. Cada religião trabalha de um modo diferente. Aí tem que ver o que sai, o que tem que ser feito no local, porque não é tudo igual, as pessoas não são iguais. Então, por isso que tem que ser feita a consulta, né? Para saber o que tem que ser feito no local ou na pessoa mesmo. Às vezes precisa fazer na casa e na pessoa, às vezes precisa fazer só na casa. Você é do candomblé, né? Isso, eu sou do candomblé e também sou do culto de Ifá, dos dois. O que é culto de Ifá? Ifá é uma cultura, né, que a parte dos orixás acredita na divindade do mar, na divindade dos mortos, né, as pessoas que morreram, que são os nossos ancestrais, acredita muito na parte da ancestralidade, que a gente é a continuidade de uma ancestralidade. Tá. E aí você estuda os seus ancestrais. Isso mesmo. É o estudo que é através da ancestralidade. Isso ajuda o que na sua vida? Ajuda a gente a encontrar os caminhos, ajuda a gente a encontrar melhorias aqui para a gente ser uma pessoa melhor, para a gente evoluir, para a gente saber onde que estamos errando. E Ifá é você encontrar o caminho correto na sua vida aqui na Terra. Um caminho espiritual. Olha, vou dar boa noite aqui para o Rodolfo, Andréia, que entraram. Andréia, se quiser fazer alguma pergunta, quiser colocar a data de nascimento. Eu vou fazer uma pergunta para você, depois vou fazer para mim. Mas eu tenho muita curiosidade de saber. Você consegue prever coisas para você mesmo ou tem que ser outra pessoa? Eu não consigo prever, mas eu consigo sentir. Eu sinto através de sonhos ou alguma coisa que vai acontecer. Eu fico um pouco agitada, meu rosto esquenta. Eu tenho, assim, os tipos de... Como que eu vou te falar? Me dão avisos, né? Para as coisas que vão acontecer comigo. Geralmente eu tenho aviso das coisas quando vão acontecer. Muitos sonhos.
Eu tenho. Agora, essa tem um sonho? Sim, sonho bastante. O que é sonhar com... Eu tenho sonhado muito recorrente com o mar. Essa semana, até depois do banho que você me passou, gente, ela me passou um banho da prosperidade maravilhoso. Mas cada um tem que consultá-la, se você quiser saber qual o ideal para você. Você tem que ter uma consulta com a Maria do Sol, porque cada pessoa é uma pessoa. Para mim, funcionou muito bom. Até parei de ter esse sonho. Mas assim, são tsunamis. E eu estou sempre protegendo a minha família. Os sonhos tinham vidros, onde vinha o mar e batia no vidro e não entrava na casa. E quebrava o vidro ou não? Não quebrava. Ah, então se não quebrou o vidro é bom. O mar geralmente é símbolo de prosperidade. A água era limpa ou suja? Era limpíssima. O mar, porque geralmente é o Olokun, Iemanjá e Adjé, é sinal de prosperidade e abundância que vai entrar na sua casa. Porque você falou que não quebrava os vidros, justo? Então, não quebrava. Prosperidade e abundância que vai entrar na sua casa, que vai chegar na sua casa. Para nós, o mar é a prosperidade, a abundância, a riqueza, né? O mundo tá completamente, 70% do mundo é água. Olha que bom. O último que eu tive, eu estava num barco e começaram ondas grandes. E o barco virou, eu caí, mas eu fui nadando até um lugar assim, que tinha uma casinha. E aí tinha um amigo, médico. E aí eu pedi para ele pegar minha mala, porque estava minha mala dentro do barco. Uhum. E ele falou, vou buscar sua mala, todo feliz. Eu fui buscar a mala e eu preocupada com a mala. Aí do jeito que você está falando que é uma ajuda de um médico, pode ser a parte espiritual sua precisando ser cuidada. E pode ser também que você tenha ligação com o Iemanjá, né? Que sonhar tanto com água, o Iemanjá ou o Oxum. Uma ligação com um dos dois orixás. Olha, foi depois que eu te procurei e você falou para eu procurar o candomblé, né? Que engraçado. Uhum. Eu falei para você tomar os banhos, pode ser que ativou, né, a energia da espiritualidade. Então tá trazendo para você coisas que já tá no seu destino, no seu caminho, os orixás ou aquilo que você acredite aí. Eu acredito em tudo. Uhum. Eu acredito em tudo que é do bem. Tudo que é amor, eu acredito. Tudo que seja para fazer o bem ou para melhorar, né? Exatamente. Eu também penso desse jeito. Quando as pessoas falam, mas eu não sou do candomblé, eu não sou da Umbanda, não importa. Importa que você encontre uma religião, que você faça suas orações, que você reze todo dia, que você agradeça, que você seja uma pessoa melhor, que você evolua como ser humano. Faça, se puder ajudar alguém, ajude da sua forma, do seu jeito. Não é tirar lá da sua boca para dar para o outro. De algum modo, a gente sempre tem um jeito de ajudar alguém. Também acho até com uma palavra, como você falou. De algum modo, até mesmo conversando, uma palavra, né? Dar um conselho para uma pessoa, escutar. Às vezes a pessoa só quer ser escutada. Eu, às vezes, uma pessoa triste, eu não posso ver ninguém triste. Uhum. Que eu chego na pessoa, em qualquer lugar, e falo, você está triste? Você quer conversar? Uhum. A última vez foi onde estava a minha peça de teatro, no Palácio Baldaia, tinha uma senhora que... Uma tristeza. Eu cheguei nela, eu falei, a senhora está triste, quer conversar? Ela começou a chorar, falou que estava com depressão. Oh, meu Deus, tá vendo? Sempre, né? Mas eu sempre acerto também, assim, quando as pessoas não estão bem. Olha, a Andréa Marques, ela diz que crê muito e respeita muito. Uhum. E ela, Andréa Marques, ela nasceu 5/7/70. 5/7/70. Ela colocou que ela quer saber, amor, trabalho, geral. O que você quer saber, Andréa? Vou tirar para você aqui. Olha as cartinhas para a Andréa. Talvez seja geral, porque ela não falou nada. Então, vou tirar 3 cartinhas para ela aqui em geral. Olha, as cartinhas que saiu para você aqui, tá? Primeira carta, a carta de número 1. A carta do mago, ela fala de magia, de coisas boas chegando na sua vida. Cuide da sua parte espiritual, tá?
Está falando de alguma coisa nova que você vai iniciar ou que você pensa em fazer, que vai ser muito produtiva para a tua vida, tá? Com ajudas de amigo, pessoas sinceras perto de você, amizade sincera, até mesmo uma sociedade, alguma coisa que você queira fazer com alguém no futuro, está falando que vai ter sucesso e progresso. Falando de Iemanjá aqui, ó. Carta aqui de proteção, tá? Da Rainha do Mar, Iemanjá te protegendo. Essa carta fala para você ser mais segura de você mesma, acreditar na tua capacidade, no teu potencial. Você é muito inteligente, viu? Olha, Andréia, que maravilha! Começar a semana assim? Começou, as cartas dela saíram todas três bonitas e positivas, todas as três cartas. Maria do Sol, você tem muitos clientes portugueses? Tenho, sim, alguns clientes portugueses, sim, sim. E que maioria deles se interessa, assim? Depende, em geral é por amor, é por trabalho, é trabalho para harmonia, depende. Cada pessoa tem o seu problema. Tem aquela que quer por amor, tem aquela que vem para o trabalho, tem aquela que quer para harmonia na casa. Cada um tem. Chega todo tipo de problema. Não posso falar mais desse, menos daquele. É uma divisão. Não tem nenhum mais, nenhum menos. A maioria pergunta por amor, mas agora tá meio a meio, tá em geral, assim, tá em tudo. As pessoas estão muito preocupadas também com a parte financeira, né? Depois da pandemia, tudo que aconteceu para se estabilizar, as pessoas ficam com medo estão com muito medo de gastar, de fazer investimento, de ficar sem trabalho, né? A prosperidade agora, né? Agora as pessoas estão muito preocupadas com a parte da prosperidade, da abundância e da prosperidade. Agora, eu quero saber se esse trabalho que eu escolhi para me movimentar, para ver se eu consigo ganhar algum dinheirinho extra, vai ser positivo. Ok, fala seu nome todo e a data de nascimento. Eu nunca fiz isso na minha vida. Fala seu nome todo e a data de nascimento. Luciene Balbino Moreira Ferreira, 29/11 de 66. Esse trabalho que ela vai iniciar. Fala para mim o número de 1 ao 16. Número 8. Olha que bonitas suas cartas. A primeira carta que saiu aqui, tá? Saiu a carta da superação de dificuldades, você se livrando, soltando os nós, saindo da dificuldade, tá? Depois sai a carta da estrela, que fala de projetos, realizações. Essa carta, a estrela já fala, né? De beleza, de encanto, tudo que é relacionado com beleza, com estética, com encanto. Tudo que é de brilho, que é de bonito, tá? Vai ser muito bom para você, porque sai a carta de número 6. Em questão de trabalho, a carta do número 6 fala de prosperidade e abundância. Quem responde o número 6 é o Oxóssi, é o Bará, falando que a riqueza e a prosperidade vai chegar na sua vida de um modo que você nunca esperou, tá? Olha, a primeira carta que saiu para você saindo dos seus problemas, das dificuldades que você está passando, um caminho difícil que você passou até agora. E essa carta de número 6, com a carta da estrela, foi tudo, ó. Ótimo, bem positivo. E a carta da estrela já fala de quê? De brilho, de coisas bonitas. Acho que é a área que você vai fazer aí, né? Que você vai começar, não é? E tem as minhas peças, a gente está ensaiando aquela peça, Traga o Seu Amor em 24 horas, pois é, que a gente pretende estrear no final do ano, é um projeto muito bonito e é muito engraçado, vai levar alegria, vai levar riso para as pessoas, né? Felicidade, né? Está englobando todos esses projetos. Entrou tudo aí, porque a carta da estrela fala realização de projetos. A parte desse, né, que você está iniciando, todas as coisas que você tem em volta, que você tem em mente, está falando que vai ter bastante prosperidade. O número 6 é o número de prosperidade, de abundância. Quem responde, né, é o Oxóssi da prosperidade, da fartura, o Bará, que é fartura, prosperidade para a pessoa. Eu vou lançar agora um livro infantil chamado Vírus do Amor, na Feira do Livro de Lisboa. Ai, que bonito. E eu quero muito que esse livro voe, porque é um livro que vai ajudar muitas pessoas a ver que o amor a gente planta para colher, né? Só tem essa forma.
A Andréia pergunta que ela precisa abrir a sala, trabalhar, fazer o bem, prover a filha dela, que ela está arrepiada com a sua previsão. E se você puder só tirar para o amor para ela. Posso sim. A parte sentimental. Para a Andréia. Repete o nome dela para mim, por favor. Andréia Marques. Ela nasceu 5/7/70. Parte do amor, a parte sentimental. Olha, a primeira carta que saiu para você, tá? Essa é a carta de número 13, não é morte para você, não é morte para ninguém. Mas na parte sentimental, aqui tá falando assim, o passado a gente tem que deixar para lá, tá? Pense agora numa pessoa nova, se teve muito sofrimento no passado. Aqui tá falando morte de sentimento. Tô sentindo um barulho aí. Que barulho é esse? Parou agora parou. Aqui tá falando assim, morte de sentimento, deixar o passado para trás, tá? Para que você viva um amor, deixa a pessoa chegar, deixa essa pessoa entrar na sua vida. A carta da eremita está falando que pode ser que você esteja sentindo uma solidão, uma tristeza, ou está um tempo sozinha, mas vai ter um novo reinício, uma pessoa vai chegar na sua vida. Não vejo que vai demorar muito tempo, tá? Se você está sozinha, vai chegar. E se você tem alguém, você sabe que essa pessoa não é a pessoa certa para você. Você está querendo esconder um sentimento, mas você sabe dentro do seu coração essa pessoa não é para estar na sua vida, tá? Na parte sentimental sai isso aí para você. Uma transformação vai chegar. Um novo ciclo, um novo amor, uma nova pessoa. Tudo novo para você na parte sentimental. Não estou te escutando. Não estou te escutando. Não, tô escutando. Agora sim, né? Será que ela escutou o que eu falei? Eu escutei. Ela deve ter escutado, né? O que saiu nas cartas para ela, né? Escutou. Então, o Pai Anael está aqui! O Pai Anael de Albuquerque. Eu fiz uma live com ele é ótimo igual você. Ele é muito honesto, muito correto. E ele fala o que tem para falar. Ele é uma pessoa que não quer ganhar dinheiro só, sabe? Ele dá as pessoas como você. Vocês precisaram se conhecer. Ele é muito especial, viu? Ele é candomblé também. Um dia a gente marca uma live aí junto para fazer também. Vamos fazer, Pai Anael. Os dois juntos. Vamos fazer. Você está me ouvindo bem? Estou te escutando bem, sim. Tá um chiado. Será que são esses italianos? Não, deve ser alguma coisa aí com você, porque eu estou escutando. Que estranho. É tipo um grilo, né? Não parece um grilo? Parece um grilo. Energia da natureza. É mesmo, parece perfeito um grilo. Agora acho que melhorou. Agora parou. Ó, tá dando interferência no meu microfone, ele falou. Deixa eu botar de novo o microfone para ver. Peraí. Melhorou, né? Agora tá ótimo. Não tá aparecendo grilo, Agora mas tá tá ótimo. Ô, Pai Anael, quer fazer alguma pergunta para ela? E ela tá cansadinha, ela disse que hoje é só 40 minutos. Já estamos em 35 minutos já. Olha, a Andréia falou que você acertou em tudo. Que bom. É impressionante. E eu tô encantada. Você sabe que eu nunca pensei que eu fosse querer buscar o candomblé na minha vida. Engraçado. E eu fui com o Pai Anael que eu comecei a me encantar pela essa religião, sabe? E aí veio você nas cartas e falou para mim que eu devia cuidar da minha espiritualidade. Sim. E depois do banho próspero eu senti mais paz.
Hoje eu deitei para meditar um pouco. E eu fiquei escutando o silêncio e me deu uma paz, sabe? Uma paz que faz muito tempo eu não sentia na minha vida. Às vezes a gente precisa de paz interior, né? Descansar a mente, desconectar a cabeça da gente, entrar num plano espiritual, né? Que vai ficar ali 2 horas. Basta poucos minutos para a gente poder equilibrar, né? A cabeça da gente, o ori da gente é muito importante, né? No Candomblé na Umbanda a gente chama a cabeça de ori. É muito importante a gente estar com o ori, com a cabeça tranquila, né? Relaxado, tranquilo, porque é a base de tudo. Se a cabeça da gente não funciona, se a gente não está bem mentalmente, nada funciona perto da gente. Você ama o que você faz? Demais. E como é que você faz para se proteger, Maria do Sol? Porque imagina as energias que não chegam. Sim, eu, como eu te falei, eu sou do Candomblé, eu sou feita, né, de santo. Eu tenho minhas proteção, também faço os meus banhos energéticos. 2 vezes por ano eu vou ao Brasil para fazer meus rituais, minhas limpezas, né, para tirar, porque eu também, às vezes, eu faço limpeza, faço trabalho, as coisas que eu vou fazer para as pessoas, às vezes eu fico ruim, fico 1 dia, 2, assim, morta de cansada, aquele peso, então até eu tenho que me recarregar minhas energias também, né, me limpo, faço as limpezas, faço tudo e depois já estou pronta para outra, pode vir todo mundo. E vamos que vamos. Por que para entrar no Candomblé é tão caro? Caro, você fala para fazer as oferendas, os rituais, não, para se iniciar, para começar. Eu não vejo caro, porque até quando a gente vai comprar, tudo é caro. Se você vai comprar o arroz, você vai comprar carne, vai comprar o feijão, tudo é caro. A gente para tudo precisa, quando a gente entra no Candomblé, para tudo a gente precisa gastar. Se você vai fazer uma oferenda, se você não comprar flor, se você necessita de um melão, se você necessita de uma coisa para fazer uma oferenda, se você não compra, não tem como fazer. E para fazer a iniciação, né, para entrar no Candomblé, uma Umbanda, qual religião que for, né, dessas afro-brasilianas, como trabalha com essa parte dos elementos, das coisas que tem que fazer as oferendas, então tudo é gasto. Né, que a pessoa pode tirar, né, o pai de santo, a mãe de santo, quem está fazendo os rituais, as oferendas, não pode tirar dele para dar para você. Você tem que colaborar com a sua parte. E ele também, é isso que você acabou de me perguntar, para você se limpar, para tirar as energias. Por isso que a gente sempre pede alguma coisa, porque a gente, depois que faz na pessoa, a gente vai gastar com outra pessoa para limpar a gente, assim vai sucessivamente. A parte dos gastos, né, dos materiais, das coisas que são usadas, eu também depois tenho que dar para uma pessoa, para o pai de santo, para a mãe de santo, para alguém fazer coisa para mim, também para me limpar. Então é sempre uma cadena, vamos dizer assim. E volta, né? Quando você faz com fé, acho que se a pessoa faz sem acreditar, não acontece nada, né? Eu acho que não. Quando eu faço tudo com fé, eu tenho resposta muito rápida dos meus orixás, do santo, das coisas que eu faço. Eu acho que eu faço com tanto amor, com tanta fé. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho isso em casa. Eu falei, pega o que você tiver e faça com fé que dá resultado. Às vezes não precisa fazer todo, né? As pessoas também, às vezes, não falo que é todos, mas a maioria fazem muitas coisas por aparência. Para se ver grande, para aparecer. Você tem que fazer não sei o que, não sei quanto. Às vezes com banho, às vezes com um trabalho simples, um ritual simples, você consegue ajudar a pessoa. Sim, você tem muita gente. Que uma pessoa vem e só pensa em dinheiro. Eu quero ficar milionário, não sei o quê. O que você diz para ela? Se é uma pessoa que vem buscando a espiritualidade pensando em dinheiro, aí ela já está errando, porque a espiritualidade não traz dinheiro, a espiritualidade traz caminhos. Você pode fazer todos os trabalhos, dar ouro em pó, fazer o que for, rosa, flor, comida, dar de tudo, até ouro em pó, para as entidades, mas se você não buscar, você não correr atrás do que você quer, não vai cair nada do céu. O trabalho não vai cair, o contrato de trabalho, uma proposta boa não vai chegar para você se você não se mover. Espiritualidade não traz riqueza para ninguém. Espiritualidade traz caminhos. Aí os caminhos você tem que saber seguir eles, né? Encontrar os seus caminhos para que a prosperidade chegue até você. Claro, se você faz um trabalho para a prosperidade e fica sentado no sofá, não vai entregar um currículo, não vai falar com um amigo, não vai se mover para ter, né, os seus projetos, o seu trabalho, para chegar àquilo que você quer para você, não cai do céu. O orixá não faz milagre.
Gente, o que eu estou falando para vocês, olha a diferença. Ela tem a mesma linha do Anael. Quer dizer, ele diz a mesma coisa, não adianta você ficar sentado. Ele diz que tem gente que chega e fala assim, eu quero que você faça eu ganhar dinheiro. O que você fala para uma pessoa dessa? Eu falo, você quer que eu faça ganhar dinheiro, eu vou fazer os trabalhos. O orixá vai dar para você no tempo certo e quando você se mover. Se é para ser para você, você vai encontrar caminho. Se não é para ser, vai ficar como você tá, se você não se mover. Nossa, que bacana. E agora para a gente encerrar, você já está cansadinha, né? Eu tô, porque eu tô trabalhando essa semana, trabalhei bastante, hoje também. Sabe o que eu acho bonito em você? As pessoas sérias. Você é uma pessoa que gosta de trabalhar mais na sua, né? Você não gosta muito de aparecer, não. Não, até as pessoas que me conhecem falam que eu sou muito simples, que eu sou muito assim, vamos dizer, não é porque eu tô na Europa, né, que eu vou, para mim, eu quero as coisas mais simples para mim, mas eu tô feliz. Que bonito isso. Eu vivo na minha simplicidade, eu me sinto tão grande, me sinto tão feliz. Você é casada na Europa, Anderson? É casada com italiano? Sim. Sim. Isso que eu estava te falando é uma coisa que a gente traz de dentro, né? Uma coisa fora, artificial. A gente não pode aparecer aquilo que a gente não é. Eu não posso ser aquilo que eu não sou. Eu sou assim. Sim, eu sou casada e tenho 3 filhos, 23, 15 e 5 anos. 3 filhos! 3 filhos. O bebezinho já tá dormindo. Ai, que linda! E eu vi umas fotos suas muito linda. Você é um corpaço. Mulher que se cuida, que se gosta, né? A gente tem que se cuidar, né? Autoestima em primeiro lugar. A gente pode ser mãe, pode ser taróloga, cartomante, a gente pode ser tudo. Mas a gente tem que ter o autoestima da gente em primeiro lugar. Exatamente. Se amar, né? Isso. Um tempinho pra gente, a gente tem que ter. Meia hora de caminhada, fazer uma coisa que você goste, arrumar o cabelo, fazer uma hidratação, apesar que eu não sou muito dessas coisas, tá? Mas eu faço sim. Porque eu faço porque é uma coisa que eu estou fazendo para mim. Não porque ninguém está me obrigando, nem porque eu tenho que mostrar para a sociedade, nada disso. Quando eu quero, eu faço. Quando eu não quero, também não faço. Não é que eu tenho um óbrigo de fazer isso para mostrar o que eu tenho que mostrar para as pessoas. Que nem você falou, você é uma pessoa simples. Olha, e tem tanto charlatão. Eu já contei, né, porque é para o Paranauê, cada história que eu tenho horrível. E eu acreditava, porque eu não conhecia. Claro. E assim, você só perde dinheiro. E teve uma mãe de santo, eu acho que ela viu que eu era boba, né? Que eu era coração. Ela falava assim para mim, eu tô doente, eu preciso de ajuda, eu preciso de um dinheiro emprestado. E eu não entendia. Eu falava, você acredita que eu fui para o Brasil uma vez e levei para ela por gratidão, que ela não fez nada, não aconteceu, nada que ela fez deu certo. Uhum. E ainda mesmo assim, eu ainda dei um presente para ela, sabe? Porque eu sou... Você deu de coração, para você não vai faltar. Se ela era certa ou correta com você, sua parte você fez. Eu falo assim, eu faço para a pessoa. Se a pessoa não me agradecer, se a pessoa não foi correta, se a pessoa falou mentira, a minha parte, eu estou fazendo. Então, sua parte vai voltar para você por bem. O dela, entregue para o universo. E você vê se a pessoa está mentindo na carta? Sim. Vê? Mas quando eu estou fazendo a carta e que a pessoa está falando uma coisa, eu sei que a pessoa está mentindo, eu não falo nada. Eu continuo ali, falando o que ela quer escutar. Eu continuo, né? Falando. Você não fala, olha, você não quer falar a verdade para mim? Você não fala? Porque tem pessoas, como eu te falei, não estão preparadas. Elas querem me ver naquele mundo delas. Puxa vida. Bom, a Andréia aqui disse que vai te procurar, viu? Eu só vou fazer mais uma pergunta para a gente encerrar. Tá bom. O meu livro, Vírus do Amor, que é um livro que eu escrevi
Parece que, juro, parece que baixou assim um anjinho no meu ouvido. Foi uma coisa, então, é um livro lindo, vai ser capa dura, vai ser uma coisa de qualidade. Esse livro vai ser um sucesso. O livro que ela... Vírus do Amor? O Vírus do Amor. Vírus do Amor. Fala para mim o número de 1 ao 16. 7. Olha, a primeira carta que saiu, sai a carta dos anjos, dos arcanjos, tá? A carta aqui fala o juízo, né? É o julgamento. Tá falando que vai ter uma proteção muito grande dos anjos, de todos os seres divinos, tá? Olha, que a papesa sai com o livro na mão. Não sei se tá dando para ver, você ver aí a carta. Ela tem os livros na mão, tá vendo? Sim, tô vendo. Olha, não sei se tá dando para ver assim tá. Deu. Ela com livros na mão, falando que vai ser sucesso, vai ser de prosperidade, vai ser de abundância, tá? Apesar que aqui fala para você acreditar mais em você. Tanta voltas você está sentindo assim, mas será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir vender? Será que vai ser um sucesso? A carta do diabo está falando, não duvide de você, não duvide da sua capacidade, não duvide do seu potencial, tá? Porque o livro vai ser, olha aí a carta da papesa. Ela com o livro na mão. A mulher, a papesa, que simboliza você, e o livro, você com o livro na mão. Para você acreditar na sua capacidade, no seu potencial. Essa carta fala tudo, essa aqui, ó. Que bacana. Acredite na sua capacidade, no teu potencial, que vai ser ótimo. Ó. Boas notícias, comunicação, respostas que você vai esperar desse livro que você vai ter, tá? Axé, amém, tudo de lindo, né? Porque eu também esse livro... Pode falar. Não, esse livro realmente... E você disse tudo. Eu acho que eu já passei tanta decepção na minha vida, em com tudo, em sonhar, em acreditar, que às vezes o tombo é grande e eu fico achando que não vai dar certo, que vai ser difícil. Não, exatamente. Acredito em você, na capacidade. Eu também, acho que até novembro, dezembro, eu vou estar lançando meu e-book na internet, meu livro. Depois do lançamento eu vou fazer quando eu for ao Brasil. Quero fazer lá no Brasil. Se eu estiver lá, a gente vai poder se conhecer. Claro que sim. Eu estou em novembro. Vamos ver como é que vai ser tudo até novembro. Mesmo meu aniversário. Uhum. Agora, para terminar, eu quero que você dê os seus contatos. Como é que as pessoas te acham para consulta? Eu vou até escrever aqui. É pelo Instagram, telefone, o que você prefere? Meu Instagram é madia_do_sole. E a minha página www.magiadosole.com. É magia? www.magiadosole.com. Isso, www.magia_do_sole.com. Tá. Pronto. É isso? Isso. E o Instagram é magia_do_sole. Pra ser até o que é tratino. Eu amo italiano, gente. Eu preciso voltar a estudar italiano. É aquela barrinha, né? Que coloca o underline que a gente fala no Brasil. Tratino, underline, sim. Underline. Só ver aqui. Onde é que ele tá? O meu tratino. Ai, gente, eu me divirto. Peraí, cadê ele? Sumiu. Daqui a pouco ele aparece. Eu, hein? Gente, podem rir de mim, tá? Essas coisas da tecnologia, né? Às vezes pega a gente. Não, eu tô achando que o... tava no... Pronto. Sole. Magia, underline, sole, né? Magia, underline, underline, sole. Exatamente. Pronto. Pronto, tá aí.
Obrigada. Olha, muito obrigada, Maria do Sol, que a vida continue te iluminando, que você continue levando amor para as pessoas. Olha, gente, a Maria não faz trabalhos de vingança para matar o outro, para ferrar com a vida do outro, ela não faz nada disso, hein? Ela só faz coisas, magia negra, nada. Não faz, né? Não, nada de trabalho para negatividade, para prejudicar o próximo, nada disso. Se é para ajudar, é para evoluir, vamos multiplicar, vamos somar. Para diminuir, nada. Só se for para diminuir as coisas ruins. É isso aí. Eu adoro você, viu? Muito. Obrigada. Você e o Pai Anael estão no meu coração. São pessoas especiais. Vamos fazer uma live de vocês dois. Vai ser um show. Vamos sim. Boa noite, muito obrigada, tá? Gratidão. Boa noite. Obrigada. Axé. Axé, né? Axé.